Olá a todos, aqui estou novamente para dar continuidade aí no vídeo 3 do canal, onde eu comecei falando sobre essa imagem aqui. E nesse vídeo eu informei que eu iria estar dividindo esse vídeo em 2 ou 3 partes. Por quê? Porque o conteúdo é bastante coisa, né, para passar para vocês aí, e se fosse fazer num vídeo só ia ficar muito grande. Então, para quem não assistiu aí o terceiro vídeo do canal, peço que reserve um tempinho, vá lá e assista para ficar mais fácil de entender o que eu vou falar agora nesse segundo vídeo. A ideia é concluir tudo que eu tenho para passar para vocês aí nesse segundo vídeo, do terceiro vídeo do canal, mas eu não sei se eu vou conseguir, pode ser que esse vídeo fique muito grande também e eu venho a fazer um terceiro vídeo para finalizar o que eu tenho para falar para vocês, beleza? Então eu encerrei o terceiro vídeo lá falando sobre essa imagem aqui, o que realmente faz com que uma comunicação não aconteça dentro de um ambiente desse aqui ou outros ambientes aí onde precisa haver a comunicação via rádio. Então lá eu falei que esse cara consegue falar muito bem com esse cara aqui, mas ele não consegue falar com esse cara aqui. E esse cara também consegue falar com esse cara aqui. E agora? Por que ele não consegue falar com esse cara? Indo direto ao ponto, é bem simples, pessoal. O motivo que faz com que uma comunicação não chegue onde ela precisa chegar é muito simples. O sinal que sai daqui simplesmente não consegue chegar aqui. Simples assim. Ah, Cláudio, mas não faz sentido. Por que ele consegue falar com o cara que está aqui e não consegue falar aqui? Para quem não assistiu aí o terceiro vídeo, vou repetir o que eu falei lá. A distância daqui até aqui, eu dei uma distância aí, eu fiz uma média aí de 500 metros e aqui 250 metros. Então, mais uma vez, para quem não assistiu o terceiro vídeo, eu só estou relembrando aí que a comparação aí. Por que esse cara consegue falar aqui e por que ele não consegue falar aqui? Então, respondendo aí a pergunta, é muito simples. O sinal que sai daqui simplesmente não consegue chegar aqui. Cláudio, ainda assim para mim é confuso. Por quê? Olhando aqui, é bem claro que a distância é maior e, na teoria, as barreiras também seria maior. Por quê? Esses traços aqui seria o que é as lajes do prédio, né? Nós estamos falando de um prédio de 18 andar, eu tenho aqui pelo menos 18 lajes. E outras paredes, outras coisas que tem aqui que pode fazer com que o sinal realmente não chegue aqui. Mas, para sorte aí de quem precisa usar o rádio, esse sinal chega aqui, mas infelizmente não chega aqui. E aí vem a pergunta, Cláudio, ainda assim é bem difícil para mim entender por que esse sinal consegue chegar aqui e por que ele não consegue chegar aqui. Muito simples, pessoal. O sinal, uma vez que ele apertou a tecla desse rádio aqui para falar com alguém, o sinal, ele simplesmente vai procurar o melhor lugar e vai ver se ele realmente consegue, de alguma forma, chegar onde ele precisa chegar. Como? Batendo onde tem que bater, voltando, refletindo, enfim. O processo por onde esse sinal vai, a gente não consegue ver. Mas, fazendo assim uma comparação bem simples, não necessariamente esse sinal sai daqui em linha reta, pessoal. Ele pode sair por aqui, ele pode sair por trás, enfim. Por onde ele vai, infelizmente, é difícil apontar aqui. Mas ele vai procurar um meio, vai fazer o impossível para que ele consiga realmente chegar aqui. E mais uma vez, eu venho a afirmar que isso foi possível. Claudio, por que aqui o processo é diferente? Não, o processo é o mesmo. Porém, eu não sei exatamente, isso é o que acontece no nosso dia a dia, como realmente é isso aqui. Na maioria das vezes, nesse caso, a forma como isso aqui é construído é bem diferente disso aqui. O que eu quero dizer? O tipo de laje que é usado aqui, as barreiras que existem aqui, na teoria, tem de ser muito maior, bem maior do que essa aqui. Por quê? Talvez aqui não tem tanto acesso para o sinal conseguir chegar aqui. Já que a gente está falando da garagem 1, garagem 2 e garagem 3, esse cara está aqui na ponta. Qual é o tipo de laje que está usando aqui? Qual é a espessura das lajes que foi feito aqui? Tudo isso contribui para que um sinal não consiga chegar onde ele precisa chegar. Entendeu? Então, hoje em dia é bem comum o cara estar no subsolo, querer falar lá no topo do prédio, no terraço, alguma coisa, e ele ter dificuldade, justamente pelo local onde ele está e as barreiras que ele enfrenta. Lembrando que o tipo de parede, o tipo da construção, ela, infelizmente, ela contribui muito para um sistema funcionar ou não funcionar. Em outras palavras, se é alvenaria, ele vai sofrer
uma dificuldade de nível X. Se é gesso, uma dificuldade de nível Y, talvez. E se é 100% laje de concreto, qual é a espessura dela? Talvez isso vai fazer com que exatamente essa comunicação que saiu daqui não chegue aqui. Eu vou fazer uma comparação de como funciona a comunicação de um rádio, mais ou menos igualzinho funciona com o nosso ser humano. O que seria isso? Imagina que eu estou aqui e eu preciso falar com alguém que está longe de mim. Se eu falar num nível padrão, igual eu estou falando aqui, conversando, talvez a pessoa não vai me escutar. O que eu preciso fazer? Aumentar o tom da minha voz ou, em alguns casos, gritar para que essa pessoa escute. Então, quando eu falo de eu gritar, eu vou usar o meu máximo, a minha potência máxima, para gritar o mais alto possível, beleza? O rádio vai fazer exatamente a mesma coisa. Considerando que está tudo ok aqui com esse rádio, ele vai transmitir na potência máxima dele. E o outro lado, considerando que ele esteja dentro dos padrões técnicos, que existe um padrão desses equipamentos aqui para funcionar, tanto da parte de transmissão como da parte de recepção, considerando que esse cara está na sua condição ideal dentro dos padrões técnicos, e esse cara também, esse cara ele tem ali um nível de sinal que ele é capaz de escutar quando alguém fala aqui ou aqui ou aqui, para ele escutar, que é como o ser humano também escuta. Então, como eu falei, se eu gritar muito alto, pode ser que a pessoa que eu quero falar escuta, mas talvez ela não escuta. O rádio é a mesma coisa, pessoal. Infelizmente, esse cara aqui, ele tem uma capacidade de escutar uma comunicação baseada no nível de sinal que vai chegar aqui onde ele está. Se esse nível de sinal for o suficiente para ele escutar, vai fazer com que ele realmente não escuta. E aí esse cara não consegue falar com ele e vice-versa. Beleza? Então é assim que, infelizmente, funciona uma comunicação no mundo do radiocomunicação e de outros meios de telecomunicações que existem. Simples assim. Um sinal sai de um ponto A para chegar no ponto B, C, D ou E. Ao longo do caminho, do trajeto que esse sinal precisa percorrer para chegar onde ele precisa chegar, ele vai enfrentar diversas dificuldades, diversas barreiras, N situações que vai fazer com que esse sinal ele vai enfraquecendo. No mundo técnico, aí, se a gente falar em termos técnicos, o nome disso chama-se atenuação. O sinal ele vai ser atenuado, ou o sinal atenuou num nível X, fazendo com que ele não chegue onde ele precisava chegar, automaticamente a mensagem não chegou aonde precisava chegar. Beleza? Então, respondendo a pergunta aí, por que esse sinal chega aqui e não chega aqui? Simples. Os obstáculos que esse sinal enfrentou a partir do momento que ele soltou a tecla aqui do PTT, a tecla do PTT, que seria a tecla para falar a mensagem, soltou aqui, esse sinal ele vai ter que sair para chegar onde ele precisa chegar. E aí ele conseguiu chegar aqui muito bem, num nível que esse rádio conseguiu entender e automaticamente o usuário escutar a mensagem que era para ele. O que não aconteceu aqui, porque as barreiras que ele enfrentou aqui, os obstáculos, fez com que esse sinal enfraquecesse ao ponto desse equipamento não conseguir captar a mensagem. É assim que as coisas funcionam. E isso se aplica para esse cenário, que pode ser para uma rodovia, uma fábrica, uma escola, ou o local aonde você precisa falar. Então, vamos fazer um exemplo agora de uma fazenda. Existe uma fazenda e nessa fazenda o pessoal usa rádio. Será que esse equipamento aqui funciona em todos os pontos da fazenda? Pode ser que sim, pode ser que não. A gente tem caso que não funciona. Inclusive, temos cliente que tem dificuldade de falar em toda a área que ele precisa falar ali da fazenda. Que pode ser uma hidrelétrica, que pode ser N situações. O local onde a pessoa usa o rádio nem sempre é o local favorável para se ter uma comunicação por um todo. Por um todo seria aonde o cliente precisa usar o rádio, ele funciona. Outro exemplo é num shopping. A infraestrutura que é feita num shopping, a maioria das pessoas não sabe. Por que o cara está lá no subsolo e ele consegue falar com a central de controle? O que está por trás disso? Isso é assunto para os próximos vídeos. E eu já aproveito para dar um spoiler aqui sobre essa situação que está acontecendo aqui, é possível de resolver. Por quê e como? É isso que vocês vão
tá vendo aí ao longo dos vídeos, nos próximos vídeos eu vou estar explicando. Nesse caso, quando isso acontece, se aqui for uma necessidade de comunicação em todo o perímetro aqui, com todos os equipamentos, não vai ter jeito, vai ter que fazer novos investimentos para fazer com que esse cara que está aqui consiga falar com esse cara e vice-versa, beleza? Então, mais uma vez aí, respondendo a pergunta, por que que essa comunicação que sai daqui chega aqui e não chega aqui? Que poderia ser em outros pontos aqui desse ambiente aqui, pessoal. Não necessariamente poderia ser aqui. Inclusive, esse mesmo cara que não consegue falar com esse cara aqui, talvez ele também não consegue falar aqui. Vamos imaginar que esse cara está dentro de uma cabine aqui, que essa cabine, ela pode ser blindada, por exemplo. Imagina esse sinal que sai daqui para chegar aqui, mas esse cara está dentro de uma cápsula, dentro de uma cabine blindada, por exemplo. Por onde esse sinal vai entrar? Porque, como o próprio nome diz, né, é uma cabine blindada. Quando eu falo blindada, literalmente blindada, com recurso que pode ser de vidro, pode ser de porta de aço ou qualquer coisa do tipo. A distância talvez nem vai chegar a 200 metros, pode ser 150 metros. Infelizmente, isso também pode acontecer. Como que a gente resolve isso? Mais uma vez, isso é assunto para o próximo vídeo, porque tem muita coisa para a gente discutir aqui, não dá para trazer todo o conteúdo num vídeo só. Inclusive, esse vídeo foi dividido em 2, se não 3 vídeos, porque é muita informação para poder falar e tentar explicar de uma forma clara que vocês consigam entender o que realmente faz com que uma comunicação sai de um ponto A e não chega no ponto B. E é bem simples, né, pessoal? Como às vezes a gente se pergunta como resolver? E agora? O que realmente é necessário para fazer com que uma comunicação venha a funcionar em todos os pontos onde precisa haver a comunicação entre funcionários, entre dispositivos, enfim. Às vezes não vai ter como fazer isso usando só esse tipo de equipamento aqui, como eu mostrei para vocês. Nesse tipo de ambiente aqui, normalmente se usa equipamento desse modelo, que pode ser outros modelos, pode ser de outras marcas, mas é isso, é esse tipo de equipamento que está aqui, que está aqui, que está aqui, que está aqui, que está aqui. O que vai mudar? Algumas características. Se você usar o modelo A, esse equipamento ele tem ali as suas características próprias. Se você usar o modelo B, a mesma coisa. Inclusive, talvez marcas diferentes, mas normalmente, mesmo de marcas diferentes, é possível que as características sejam bem parecidas ou próximas, vamos dizer assim. Beleza? Então, se pensarmos pelo lado da solução disso aqui, como resolver isso aqui? Existem dispositivos, existem outros equipamentos que será instalado em algum desses pontos aqui para fazer com que essa mensagem que sai daqui chegue aqui. Mas não se preocupe que isso eu vou trazer para vocês aqui, eu vou mostrar para vocês exatamente como isso funciona num próximo vídeo. Ou em algum momento eu vou estar explicando para vocês exatamente, nesse caso, como realmente resolver isso aqui. E se realmente isso é possível. Com certeza eu afirmo aqui para vocês que isso é possível. É o que às vezes a gente até tenta resolver esse tipo de problema, né, com esse tipo de equipamento. Vamos imaginar um cenário onde isso aqui está acontecendo, mas a empresa não quer fazer novos investimentos. Aí não tem jeito, a gente precisa fazer uma avaliação, ver o tipo de equipamento que está sendo usado lá, as características desse equipamento, porque não necessariamente isso aqui que está acontecendo, não haver comunicação daqui para cá, pode ser outras situações que não está relacionado ao que eu falei agora, que é o nível de sinal. Conforme esse sinal sai daqui, ele vai enfraquecendo ao ponto dele não chegar aqui. Mas esse equipamento aqui também pode estar numa situação onde aquilo que o fabricante afirma ser possível usando esse equipamento aqui, para que isso seja possível, o fabricante informa que esse equipamento é capaz de entregar um serviço de qualidade se ele estiver dentro dos padrões que o fabricante afirma que ele é capaz. Então vamos lá, um exemplo. Nesse tipo de equipamento, a gente tem diversos modelos com diversas características. Vamos imaginar, por exemplo, vamos dar números aqui. Esse tipo de equipamento, ele é capaz de transmitir uma potência X.
Por algum motivo, esse equipamento não está dentro dos padrões que o fabricante lá afirmou que é uma necessidade para ele entregar aquilo que é possível. Isso vai impactar diretamente nessa comunicação, não tem jeito. Se esse rádio aqui não tiver com as informações, com as características padrão, com certeza esse sinal que sai daqui não vai estar saindo na sua potência máxima, que é as características, que é aquilo que o fabricante informou, e talvez esse cara aqui também pode ter um problema. A sensibilidade, que é a capacidade que ele tem de escutar, talvez não está dentro dos padrões. Então, são situações e situações. A comunicação pode sair daqui e não chegar aqui por situações que pode ser os obstáculos, as barreiras, por esse equipamento aqui não está dentro de um padrão necessário para que ele consiga entregar aquilo que o fabricante afirmou ser possível, e vice-versa. Tanto pode partir desse cara como desse cara. Aí não tem jeito. Primeiro ponto, quando esse tipo de coisa acontece, normalmente a gente faz uma avaliação. Esse equipamento aqui está dentro dos padrões técnicos? Ele está entregando aquilo que realmente ele é capaz de entregar? Tá, beleza. E esse cara? Também tá. Então, beleza, essa parte foi checada, tá tudo ok. Agora vamos entrar com a segunda opção. Qual seria a segunda opção para resolver esse tipo de problema? Aí precisa ser discutido junto com a empresa para ver se vale a pena fazer novos investimentos, porque vai ter que instalar alguma coisa aqui para poder fazer com que essa comunicação aconteça. E aí é custo. Hoje estamos falando que um equipamento desse não é barato. O que é necessário para a gente colocar aqui para resolver esse problema também não é barato. Então, vem a pergunta, vale a pena fazer esse investimento? Por quê? Como eu falei, essa obra ela já está praticamente construída, está na fase de acabamento. Logo mais, esse prédio vai estar pronto. Talvez o investimento que precisa ser feito aqui para isso acontecer não vale a pena. E tem, pelo menos, como eu falei, primeiro a gente vai checar para ver se esses equipamentos estão dentro dos padrões. Está dentro dos padrões? Vamos para a segunda opção, se isso realmente atende a necessidade do cliente. Não, agora vamos para uma terceira opção, que seria a opção que com certeza vai funcionar. Por que vai funcionar, Cláudio? Porque é o que a gente faz, pessoal. Isso é o que a gente faz, é o nosso dia a dia, eu garanto a vocês. Mais uma vez, tudo que eu estou falando aqui ó, é o meu dia a dia, é o nosso dia a dia, é o que a gente vem fazendo ao longo de todos esses anos. E a gente tem sim total capacidade e confiança de afirmar que isso é possível. Porém, infelizmente, talvez um investimento ele vai ser necessário. Milagre o pai lá em cima faz. Eu aqui embaixo e a empresa, a gente tenta dar o nosso melhor dentro daquilo que é a nossa capacidade, o nosso conhecimento, para atender aí o cliente dentro da necessidade dele, beleza? Pessoal, eu acho que deu para ficar claro aí, né, agora o porquê realmente em algumas situações aí onde a comunicação ela é uma necessidade, ela não funciona e o que pode fazer com que essa comunicação não funcione. Simplesmente o sinal que sai de um ponto A não chega no ponto B, porque ele sofre diversas situações, aonde essa onda eletromagnética, que é o que realmente faz com que uma comunicação saia daqui e chegue aqui, é através da onda eletromagnética, que é o meio usado para que uma coisa saia de um ponto A e chegue no ponto B, é a onda eletromagnética. Ela vai sofrer N situações, ela vai sofrer, como eu posso dizer, obstáculos, porque vai ter barreiras, e pode ser N situações. Isso pode acontecer por diversas formas, diversas maneiras, que isso não é assunto para o vídeo aqui. Quem é da área, mais uma vez, vai entender o que eu quero dizer aqui sobre isso. E aí, é lógico, a coisa simplesmente não acontece. Mas, como tudo na vida, nada nem ninguém é perfeito, existe aí as opções e os meios que temos para poder fazer com que uma coisa que não chegou onde precisa chegar venha a funcionar, beleza? Que aí, é como eu falei, isso é assunto para os próximos vídeos, onde eu vou estar explicando quando isso realmente acontece, que tipo de equipamento, o que realmente precisa fazer. Porém, mais uma vez, antes disso eu vou estar fazendo um outro vídeo onde eu vou estar explicando o que realmente precisa ser checado antes, e isso pode ser feito até pelo próprio usuário. Porque no dia a dia a gente pega muita reclamação sobre esse tipo de equipamento, que ele não funciona, que ele é ruim, que talvez é até um equipamento porcaria. Pessoal, esse tipo de equipamento aqui, ele realmente é um equipamento que você pode confiar. Ele entrega aquilo que o fabricante fala. Eu, Cláudio, posso garantir isso. Porém, como eu falei,
O que está por trás para fazer com que esse equipamento entregue aquilo que o fabricante fala que é possível? No próximo vídeo eu vou explicar para vocês, eu vou trazer aqui alguns exemplos que faz com que uma coisa que poderia acontecer muito fácil, de uma forma bem básica e prática, não acontece. Eu vou trazer um vídeo, eu vou mostrar, eu vou explicar isso para vocês, porque infelizmente isso é algo que a gente enfrenta com muita frequência e as pessoas, infelizmente, não dão valor a isso, não se preocupam com isso, é algo que eles simplesmente ignoram. E aí não tem jeito, né, pessoal? É como eu sempre falo, se você entregar uma Ferrari na mão de um motorista que não consegue usufruir daquilo que aquela Ferrari é capaz de entregar, não vai adiantar muito. Esse rádio aqui não é diferente. Então não adianta você comprar o melhor equipamento achando que ele vai fazer milagre, porque ele não vai. O que está por trás para que esse equipamento consiga entregar aquilo que realmente o fabricante falou que é possível, a maioria das pessoas ignora. Isso é algo que eu enfrento com muita frequência, isso a gente realmente... É incrível. Eu vou já aproveitar e dar aqui um pequeno spoiler sobre o que eu vou estar falando no próximo vídeo. Manutenção preventiva, corretiva, na maioria das vezes, aqui, não existe. Enquanto ele está ligando, enquanto está dando para apertar a tecla aqui, está usando, pessoal. Aí vem a pergunta, será que ao longo desse tempo usando esse rádio, alguma coisa não sofreu alteração? Posso garantir que na maioria das vezes sim. Mas ninguém se preocupa com isso. Simplesmente ignora e aí quando ele para, bum. Ou antes disso, o equipamento não presta, o equipamento é ruim, é uma porcaria. E às vezes isso me chateia, beleza? Mas isso é assunto para os próximos vídeos. Eu acho que eu consegui concluir o que eu queria falar aqui sobre por que uma comunicação funciona ou não funciona num cenário desse aqui. E aí, no próximo vídeo, aí eu já vou trazer mais conteúdo, onde vocês vão conseguir entender exatamente como resolver isso aqui, o que seria muito importante vocês se atentar antes simplesmente de achar que esse equipamento realmente não é um equipamento bom. Beleza? Pessoal, eu acho que é isso. Meu muito obrigado para quem chegou até aqui. Mais uma vez eu peço para aqueles que chegou até aqui, que achou esse conteúdo relevante, importante, se inscreva no canal, habilite o sininho, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e com certeza assinando o sininho, habilitando o sininho, né? Vocês não vão ficar de fora aí dos próximos vídeos, que tem muito conteúdo aí para passar para vocês. Esse é o objetivo do canal, trazer informações que venham agregar realmente no dia a dia de vocês que usam o rádio, que estão insatisfeitos e que não sabem exatamente como funciona uma comunicação nesse meio aí que é muito confuso para o usuário do rádio, beleza? Pessoal, eu acho que é isso e até o próximo vídeo. Fui!